Maxwell, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Daiane? E você? Boa Eu estou noite. bem, boa noite. Seja muito bem-vindo à sua entrevista de case de sucesso aqui no nosso método no Carreira Certa Profissional Feliz. Eu estou muito feliz de te receber hoje. Como havia comentado, nem todo mundo a gente convida como case de sucesso, né? A gente convida realmente aqueles clientes, Maxwell, que se empenharam, que tiveram toda a participação aqui nas mentorias, nos encontros, colocaram a mão na massa mesmo, e Muito claro que bom. conseguiram seu resultado. Fico contente de ter sido enquadrado nesses critérios aí, de verdade. Sim, com certeza, com certeza. E conta pra gente, para quem está nos ouvindo, nos vendo agora, quem é o Maxwell? Fique à vontade. Depois eu vou te fazendo algumas perguntas, tá bem? Tá ótimo, então. É, bom, eu sou... minha formação é de engenharia, na engenharia elétrica, né? Eu fiz algumas pós-graduação, fiz pós-graduação em gestão de projetos, fiz pós-graduação em gestão de pessoas também. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 18 anos. Na verdade, antes disso, um pouco, eu cheguei a formar um nível técnico, que isso me ajudou um pouco de me direcionar um pouco o início da minha carreira. Cheguei a trabalhar numa indústria siderúrgica, na área da indústria, né, em manutenção, por 7 anos, e depois, por causa de algumas oportunidades, convites, acabei mudando um pouco o setor de atuação. Eu já atuo no setor de energias renováveis, né? Já. Já há algum tempo, mas todos voltados nessa questão da engenharia mesmo, e agora com incremento no sentido de gestão. Bacana, muito bom. E conta pra gente, sim, Max, o motivo, né, que você veio aqui para o Carreira Certa. E como que você nos conheceu também? Conta um pouco para quem está ouvindo a gente agora. Bom, eu sou um pouco conhecido por ter um pouco, procurar ter métodos para fazer as coisas, né? E Bacana. procurar ser bem analista com tudo que eu faço para fazer sentido para mim e ter uma linha de raciocínio para seguir. Eu comentei agora há pouco sobre a questão das minhas formações e foi muito importante para minha carreira cada passo desse, cada processo desse, até mesmo na empresa onde eu trabalhava, no setor anterior, onde eu tinha uma amizade muito grande com o meu gestor direto. Então, eu sempre me senti muito bem orientado, né, nessa empresa, nos cursos que eu fazia, que eu fiz, na verdade, que eu concluí. E quando meu último curso foi o gestão de projetos, gerenciamento de projetos, eu estava me sentindo um pouquinho perdido em algumas tomadas de decisões, direcionamento, por causa de algumas coisas que eu estava no meu momento atual, né, na empresa que eu estava atualmente, e estava realmente me sentindo um pouco perdido nas tomadas de decisões, Sim. no posicionamento, por entender que eu estava precisando de alguma orientação, né? E foi bem curioso o fato que, bem na época que eu estava sentindo essa necessidade, a equipe da Daiane entrou em contato comigo e logo eu pensei, poxa, deve ser isso, acho que é isso que eu estou precisando. Acabou que deu muito certo, passei pela primeira entrevista, gostei muito da proposta que eles tinham me apresentado, né? Uhum. E nem estou falando questão de valores mesmo, mas a proposta do objetivo mesmo, do Sim, intuito. E achei demais o modelo, e foi aonde começou essa parceria, como se diz a Daiane, né, com essa parceria exato. e que só vim ver frutos realmente disso. Então, foi mais nesse sentido de sentir a necessidade que eu precisava de uma direção, precisava de alguém que me ajudasse na minha linha de raciocínio, digamos assim, né? Ou me jogasse de novo para uma linha de raciocínio. Sim, muito legal. Você sabe, Maxwell, que é uma característica dos nossos clientes, né? É aquela pessoa que faz o planejamento, que às vezes já tiveram esse planejamento, adolescentes, né, adultos, tem planejamento financeiro, tem um planejamento de carreira, de vida. Então, isso é uma característica que você traz. E é muito legal, porque assim, eu também sou dessa forma. Se eu não estou ali
dentro dos meus indicadores, dentro do meu planejamento, alguma coisa errada está acontecendo, eu preciso de ajuda, né? Eu É. também faço mentoria técnica, e aí eu busco isso, eu busco em pessoas que podem me ajudar. Então, bacana esse seu movimento, e é curioso, né? É uma característica dos nossos clientes aqui do Carreira Certa. Quando a gente reconhece, assim, na verdade, até um pensamento meu mesmo, essa questão de reconhecer que precisa desse direcionamento, porque a gente, se formos observar, nós somos também direcionamento para alguém, né? Exato. E é importante a gente ter esse senso de que, independente da posição, do seu momento de carreira, a questão do direcionamento de alguém que talvez está no nível, não no nível social, mas no nível de amadurecimento, no Sim. nível de convivência, no nível de bagagem, né, que é poder compartilhar com você ali, com certeza encurta caminhos. Talvez um caminho longo que você teria que percorrer para deduzir ou analisar, tirar a conclusão de certa coisa. Você ali com um direcionamento, você consegue encurtar esse caminho. Mas faz sentido para quem entende isso, né? Isso, exatamente. Para quem está aberto a atender isso, faz todo o Isso, sentido. E a gente sabe que faz, né? A gente tem a isso prova mesmo. disso. Ô, Maxwell, e me fala uma coisa: quando você buscava esse direcionamento, essa ajuda, né, para você ter mais clareza dentro do seu planejamento de carreira, o que que assim estava te incomodando mais quando você começou o trabalho com a gente? O que estava assim, era algo que te incomodava muito, que você queria que fosse o primeiro passo para mudar? Bom, um fato curioso também é que Ah, quando eu procurei o Carreira Certa, na verdade, o Carreira Certa me procurou, depois foi meio que um isso, relacionamento, né? Que isso, criou de ambos interesses dos dois lados. Não foi no sentido de realocação, né? Um fato curioso, foi muito esse. Não foi no sentido de realocar, e talvez foi até o que me trouxe mais curiosidade ainda em entender o como seria o curso, né? uhum, A ingressar nessa parceria. Foi muito me falado da questão do reposicionamento, né? Mas você já pensou que com o reposicionamento estratégico, com o posicionamento disso ou naquilo, desse jeito, você teria mais sucesso, você teria um nível de assertividade maior? E aquilo foi me acendendo realmente um alerta para analisar aquilo. Poxa, ninguém nunca tinha me falado que eu posso me posicionar, que eu posso me reposicionar sem necessariamente ter que realocar. Então, assim, inicialmente eu procurei um posicionamento para a empresa onde eu estava mesmo, né? sim, Inclusive, no início, eu tinha colocado que era um dos meus objetivos, né? A me reposicionar na própria empresa, que até isso mesmo eu via como um preparo para mim, caso houvesse outras oportunidades mais para frente. Então, eu realmente me sentia um pouco, eu comentei aqui, perdido, mas talvez realmente essa a melhor palavra para dizer. Sabe quando você não tem a certeza se aquilo que você está fazendo é o certo? sim, Porque talvez muitas vezes a gente tem a sensação de que estamos certo, mas não temos um embasamento para tirar isso, né? é, Para a gente concluir se algo tá legal ou não, tá coerente ou não, a gente precisa comparar. Então, eu estava percebendo que eu não tinha essa comparação. Então, como eu entendi. posso estar? Será que eu estou certo? Será que eu não estou? Será que eu estou realmente tão bem quanto as pessoas falam que eu estou, né, Uhum. no sentido de carreira? Então, essas várias perguntas foi me acendendo, e o reposicionamento estratégico eu fui percebendo, assim, que eu poderia me posicionar muito maior. Uma das frases que a equipe do Carreira Certa falou muito, né, a questão do potencial, a gente enxergar o próprio potencial que muitas vezes a gente não consegue ver. A gente Exato. vê, às vezes, um potencial que as pessoas nos falam, que a gente sente e se contenta com aquilo, mas o Carreira Certa foi me mostrando que o potencial que eu tinha era ainda superior àquele que eu tinha. Embora já fosse um nível bom para alguns, Uhum. né? Mas o Carreira Certa foi me mostrando que o potencial que eu tinha realmente era algo bem maior. Graças a Deus, as coisas foi abrindo assim os horizontes, né?
da visão, e tudo realmente foi a questão do posicionamento estratégico. Quando você olha para você primeiro, né? Sim, muito bom. Assim, o Maxwell, eu converso com muitos profissionais diariamente, né? Faço as avaliações junto com a minha equipe, dos profissionais, porque a gente sempre faz uma avaliação antes desse profissional entrar aqui no Carreira Certa, para entender se realmente a gente pode ajudar. Porque tem momentos Certo. que a gente não pode ajudar, e muitas das vezes eu recomendo para um outro profissional especialista, né? E é interessante porque, assim, tem profissional que eu estou conversando, ele está trabalhando, né? Ou ele me procura, ou a gente procura por algum motivo, e aí eu pergunto assim, está tudo bem, está tudo certo? Ele fala que ele está feliz, que ele está seguro, tem uma remuneração justa e tudo mais. Aí eu pergunto assim para Uhum. ele, e se você for desligado amanhã da empresa onde você trabalha? A maioria dos profissionais se calam, porque eles nunca pensaram nisso, né? E aí eu falei, você já trabalhou com análise de risco dentro da empresa onde você trabalha? Ele falou, Daiane, eu trabalho com análise de risco. Eu falei, você trabalha com análise de risco dentro da sua carreira, da sua vida? Aí eles falam não. Muitas vezes eles falam não, né? Então, exatamente isso. A gente traz essa análise de risco, a gente traz o seu potencial. Você esteve aberto, né, Maxwell, a isso é muito legal. Você esteve aberto e aí você tem a chance de fazer a mudança. E que bom que você encontrou uma nova versão, talvez, né? Novas possibilidades de você enquanto profissional. Sim, porque a questão dos novos horizontes, né, é Sim. uma coisa tão assim, tão bacana e tão séria ao mesmo tempo, que muitas vezes você se sente preso uma atmosfera criada, sabe, pelo ambiente. E isso, Bruna, desculpa, Daiane, Imagina, imagina. tô todo acostumado com Vamos essa falar aqui expressão, quem é a Bruna, né? Dá licença. isso, né, gente? A minha Isso, mentora direta era a Bruna, né? A Bruna. exato, Um exatamente. abraço, Bruna. E é tão sério isso, porque às vezes uma coisa que, assim, infelizmente acontece automático no ambiente de trabalho. Muitas vezes não é nem porque o seu gestor direto ou o seu diretor não vai com a sua cara, não Uhum, gosta de você, muitas vezes é porque realmente a ideia da empresa ali com você é que tenha você dentro de uma caixa ali e que ele tenha controle sobre aquela caixa e pronto, é isso, né? Então, eu fui percebendo, assim, muitas perguntas foram acontecendo, porque quando a gente começa a se posicionar, a gente desperta dois possíveis lados. Isso é uma conclusão minha também. legal. Ou você desperta naquele ambiente, né, no seu gestor, ou na equipe que está com você, ou você desperta ali uma vida assim, nossa, poxa vida, Maxwell despertou, Maxwell está surpreendendo, bora comprar essa ideia, ou Uhum, você desperta isso, ou você desperta justamente o contrário. é. Ou você desperta naquela pessoa o medo, talvez, enfim, você sente que quando não acontece o apoio, Uhum, vai acontecer o sufocamento, sim, tá? Então, é muito nítido isso, muito nítido isso. sim. Eu percebi isso, né? E foi até, a Bruna sofreu muito comigo, viu, gente? Uhum. Porque foi bem difícil em alguns momentos, porque a gente se Uhum, pergunta muito, né? sim. Devido a todo um histórico de lealdade, de compromisso que realmente você quer ali desenvolver com a empresa, você quer se posicionar para você e, consequentemente, ajudar a empresa, né? Com o seu novo posicionamento. Uhum, Então a gente tem várias perguntas, nossa, mas por quê? Por que que não tive apoio e tal, tal? E aí a gente vai entendendo que realmente não se trata de uma pessoa ser ruim ou má, ou que não vai com a cara ou que não vai, é simplesmente porque a empresa tem uma ideia, tem um determinado alinhamento, e que de repente você como profissional, eu como profissional, estava cotado ali para ter um determinado nível de alinhamento com ela,
acima daquele nível, já não seria mais com ela. Então, assim, talvez foi um momento mais difícil de tentar digerir, concluir tudo isso, sabe? De entender tudo isso, por que que isso acontece. Mas tudo está voltado na questão quando a gente, eu lembro muito, né, quando foi uma das sessões assim marcantes que a gente teve, né, foi com a Daiane, inclusive, né, Daiane, onde Uhum. você comentou sobre a questão da avaliação 180, 360, né, o caminho do meio. Isso aí marcou demais para mim, foi onde as coisas começou a fazer mais sentido, né, porque muitas vezes a gente fica tão preocupado com o 180, tão preocupado com o que a empresa está pensando, tão preocupado em satisfazer a empresa, satisfazer as ideias da empresa, muitas vezes sendo passivo para aceitar algumas coisas, Sim, de forma assim, desculpa o termo, mas claro. até incoerente com você mesmo, com os seus valores, e a gente acaba esquecendo que existe um 180 de volta, né, que é os 360. Então, trabalhar isso foi essencial. Foi Ótimo. essencial, porque a gente realmente vê que a empresa tem muito valor, sim, a empresa tem muito mesmo que oferecer, mas a gente também tem o nosso valor, nós também temos muito que oferecer. Se a empresa me perder, né, ela vai ter um prejuízo ali com um bom profissional, digamos assim. E eu também posso perder por estar trabalhando numa empresa boa, com isso, aquilo e outros pontos, mas ela também perde por perder um profissional bom, né? E quando a gente tem esse caminho do meio aí, as coisas ficam melhor para lidar. Muito bom. E muito interessante, porque é isso, né, Maxwell, é o caminho do meio, né? Não é assim, eu estou com um problema na empresa, seja por conta da gestão, seja ambiente, clima, remuneração, e aí eu preciso ir para uma outra empresa. Não, talvez você carregue o problema que está em você e não na empresa, você carrega para a empresa nova, Isso né? mesmo. Então, deixa eu olhar para mim dentro dessa empresa, como que eu posso mudar o meu posicionamento aqui? Ah, não é aqui, não é o meu espaço, ok, né? Cheguei no teto da empresa, como a gente fala. A cadeira não cabe mais Exatamente. dentro da empresa. Então, eu faço um movimento para o mercado, sem problema, né? De forma íntegra, de forma coerente com a sua carreira. E assim, Maxwell, quando que você percebeu que foi essa virada de chave para você, realmente? Quando que caiu aí a ficha para você, você falou assim, agora as coisas estão começando a clarear. Sim, talvez foi quando eu tive que colocar uma nova estratégia para meio que assim colocar em prática já o que a gente estava trabalhando em sessão, né? Trabalhamos um tempo em sessão, com o autoconhecimento, com as análises lá de currículo interno, Uhum, se conhecendo primeiro, né? Conhecendo os gaps, conhecendo os pontos fortes. Então, depois que a gente fez todo esse trabalho, que eu lembro muito bem, quando a gente tinha que fazer um divisor de águas, né? Então, era pegar tudo que a gente tinha trabalhado em sessão e, de fato, começar a ter frutos no dia a dia. E foi quando realmente eu comecei a verbalizar no sim. ambiente de trabalho tudo que eu estava tratando em sessão. Então, quando eu comecei a verbalizar, eu comecei a sentir quem estava comprando a ideia, quem não estava, né? Quem estava apoiando, quem não estava. Uhum, E ficou muito claro para mim nessa questão da virada de chave, porque eu sempre insisti muito, né? Eu sempre insisti muito, até porque existiam outros vínculos ali no ambiente que eu estava. sim. Não, que é porque a gente está comentando de uma realocação, né? E quando eu percebi a virada de chave, quando eu fiz uma nova proposta de trabalho, eu disse, olha, ano novo, vida nova, minha proposta de trabalho é atuar dessa forma aqui na organização. Gostaria de saber a opinião, né, dos diretores, da cúpula. E quando eu percebi que eu não tinha apoio, eu percebi que eu não tive um apoio. E, assim, não foi um apoio só de atitude, não, foi um apoio verbal mesmo. Uhum, Então, eu percebia ali que realmente a empresa aguardava de mim só até determinado ponto.
Entendo. que mais do que aquilo não ia rolar lá. Sim, E é o que a gente está comentando aqui, né? Não existe problema nisso. O é. problema é a gente aceitar isso, que é outra Isso, dificuldade, né? Mas a é. gente entende que isso acontece mesmo. Ah, foi difícil um pouco aceitar isso, mas com as sessões isso foi fazendo bastante sentido. Sim. Mas acredito que foi essa aí a virada de chave, né? Quando a gente, é como se fosse assim, poxa, então é isso. Vem uma definição, vem uma clareza, uma É uma definição. resposta, né, Maxwell? Isso. E bacana porque assim você conta que veio uma resposta como fruto do seu posicionamento, de você verbalizar, de você se posicionar, né? Veio Isso. uma definição que poderia talvez se arrastar aí por meses, por Ou nunca anos, vim, né, Daiane? Ou nunca vim. ou nunca De vi. repente, o que acontece, o que até aconteceu comigo, né? Essa questão posterga, posterga, Aham, vai empurrando com a barriga, vai passando o tempo, e nunca acontece. Então, nunca acontece uma definição evolutiva, e aí também você fica naquela sensação de que não está agregando como você poderia agregar, uhum, mas é necessário falar, necessário é, verbalizar, é necessário se posicionar. Então, creio não, foi sim por causa do posicionamento que teve essa definição. muito bom. Tem Talvez as, se eu não é, tivesse me posicionado, eu estava nessa situação até hoje. exato, com certeza. Porque tem assim, né, Maxwell, e todo mundo que está aqui nos assistindo, tem o profissional que ele não fala nada, e ele mantém, ele espera que a empresa traga um retorno para ele, tem uma definição para ele, e ele tem a esperança, eles falam para mim no telefone, né, ou em videoconferência, daí eu tenho a esperança que a empresa ela vai mudar, eu vou dar mais um tempo para a empresa mudar, né? Então tem um profissional que fica na esperança, tem um profissional que já sai falando, né, já sai se posicionando de uma forma assim que não é interessante, e ele acaba se queimando dentro da empresa e queimando no mercado, e existe o caminho do meio, que é o caminho que você fez. É o caminho que você está trilhando, trilhou, recebeu o fruto disso, e você teve como resposta. Eu acredito, não sei, me confirma, né, Maxwell, que deu até aquele alívio. Claro, com certeza. Porque você fica naquela sensação assim, poxa, me apresentei, me É, disponibilizei, né, fui honesto, fui sim, claro, sim. me coloquei disponível, mostrei minhas ideias, mostrei aquilo que eu estou disposto, né? Então, assim, realmente ficou algo bem assim, até porque, Daiane, assim, mais um fato curioso, né? Sim. A própria gestão, a própria diretoria vai entendendo isso também, já vai sentindo qual Claro, que é a claro. sua. Quando você começa a se posicionar, é aquela história, já vai ali formalizando um caminho, seja para o apoio, né? Seja para a dispensa, seja para o não Sim. alinhamento. Então, assim, é bacana quando ser claro, ser transparente, nisso também, para ninguém ficar emperrando o caminho do outro, né? Digamos que Isso. a falta do meu posicionamento talvez faça a organização acreditar que eu estou ali engajado com eles, quando não estou. É. Ou contrário, a falta de posicionamento da empresa comigo, talvez estou lá fazendo as minhas entregas nas demandas diárias, mas desmotivado, sem perspectiva. Enfim, o posicionamento eu vejo hoje que não foi bom nem só para mim, foi bom para a organização também, que já, né, fez as suas escolhas, já fez as reposições, né, para se Sim. preparar para o desvínculo trabalhista. Enfim, foi ótimo porque até a própria gestão, né, já vai percebendo também como isso vai desenrolar. E foi muito bacana mesmo. Então, assim, o alívio que eu tenho hoje em todos os sentidos mesmo. O famoso sair pela porta da frente, né? É quando Isso você mesmo. sai realmente assim com a sensação de que existe ali portas abertas. Hoje o alinhamento não há mais, né, entre eu
e a empresa, não havia mais aquele alinhamento de Uhum. ideias, de expectativas, mas ficou assim muito claro para mim que naquele momento não teria, mas que em 4, 6 meses, em um ano, se caso viesse surgir uma possibilidade, tanto para o lado da empresa como na minha também, né, que é uma avaliação que faria novamente, Sim. mas que aquele momento ali não impactaria nisso, É. porque foi feito da maneira mais honesta, mais clara, assim, mais justa possível dos lados. Legal, muito bom. E todo mundo sai ganhando com isso. Todo Todo mundo mundo sai sai ganhando, ganhando, exatamente. né, de forma Exatamente. clara, de forma íntegra também. E aí, o que que aconteceu, Maxwell? Né? O que que aconteceu depois dessa virada de chave? Conta pra gente. Eu não vou contar aqui, vou deixar você contar. Tá bom. Bom, a virada de chave, ela foi importante no sentido de, como eu falei, da questão do autoconhecimento, né, da questão do Sim, potencial, porque muitas vezes, Daiane, a gente está tanto tempo numa determinada situação que os nossos horizontes se fecham e a é, gente não consegue, é como se fosse uma outra dimensão, sabe? sim, Digamos ali que você está numa dimensão 2D sem saber ou sem enxergar 3D, sabe? sim, Então, muitas vezes a gente fica preso num horizonte que não conseguimos enxergar outro. sim. Então, com a busca desse conhecimento, você fez muito bem agora há pouco, né? Sem fazer decisões precipitadas, sem fazer coisa no momento de raiva, no momento de chateação. Mas quando você põe a cabeça em ordem, as ideias em ordem, faz o autoconhecimento, faz a análise de currículo interno, pontos fortes, né? Aquilo que você consegue, você vai vendo assim que os horizontes vão se abrindo realmente e você pode trabalhar com outras possibilidades. E uma coisa que hoje assim eu tenho muita, muita, muita convicção e me ajuda demais. Talvez é uma autoestima muito grande, né, Dai? Mas hoje, assim, eu tenho uma sensação, assim, muito boa de que bom é para quem for meu parceiro. Quem não for meu parceiro hoje está perdendo. Então, assim, eu carrego E muito essa legal. identidade comigo, porque me faz muito bem. E não falo isso por causa de frutos, por orgulho, por ego, nada disso. Mas é por me conhecer, saber o meu Ótimo. potencial, saber ter o autoconhecimento. Então, isso me ajudou demais a enxergar esses novos horizontes, né? Quando eu me coloquei mais disponíveis para outros horizontes, eu fui percebendo o valor de mercado que eu tinha, o quanto de estima eu tinha nas pessoas, né? Que isso é uma das coisas que a gente não consegue comprar, né? Você tem que É, conquistar realmente ali, é. talvez com uma bagagem, um relacionamento diário. Então, assim, como bom isso foi feito. E aí fui fazendo novas parcerias. É, eu, eu eu tenho uma empresa, na verdade, também, né? Tenho uma empresa no sentido da engenharia. Sim, Então, assim, mesmo quando as pessoas, os parceiros, né? Os parceiros me procuravam, nem era no sentido trabalhista, mas era no sentido de uma parceria nova, de uma outra ideia, um outro projeto que estava em mente. Então, assim, quão legal isso foi, porque realmente a gente consegue enxergar. É muito isso que eu falei, né? Sorte de quem está comigo, né? muito Hoje eu penso muito nesse sentido. Aí acabou aparecendo outros convites, né, para vínculos mesmo, empregatícios e tudo mais. Eu acabei aceitando um, inclusive, mas muito no sentido do posicionamento estratégico mesmo, saber se valeria a pena para mim, no meu momento profissional. Também continuei com a mesma linha de raciocínio aí. Aham. Eu não fiz nada no sentido assim desesperado agora, até porque eu não precisava. Nem precisava ser E com desesperado, outro, né? É, desesperado é quem quer me contratar, né? Quem quer fazer a exato. parceria. E hoje sigo assim muito essa questão desse aprendizado, mantenho hoje, e é mais um fato curioso, hein, gente? Mais um fato curioso, a questão do posicionamento, né? E a gente acaba espelhando para as outras áreas de vida, inclusive, Daiane. É, Né? Eu espelhei
essa questão do posicionamento em outras áreas de vida minha mesmo. Nessa questão da avaliação 360, caminho do meio, nunca vou esquecer disso. Aplico hoje em todas as coisas que eu faço, viu? Tá Só para você. certo. Muito bom, muito bom. É isso, porque quando a gente muda por dentro, quando a gente se conhece, a gente coloca isso em todos os âmbitos da nossa vida, né? Sim, Então, é no relacionamento, é em casa, é com os amigos, é na empresa, é em tudo que é lugar. Quando a gente sabe se posicionar estrategicamente, a gente traz isso para todos os âmbitos, não importa qual sim. seja, né? Então, por quê? A gente começa a refletir quem a gente é, quem a gente está enxergando que realmente nós somos, né? Tem muito aquilo que a gente olha na internet, seja a sua melhor versão, seja a sua melhor versão. Ok, a gente vai ser nossa melhor versão naquilo que a gente entender que é o melhor para a gente, não que é melhor para o outro, né? Exatamente. E vem aí através desse autoconhecimento que você traz, Maxwell. E sorte da empresa, realmente. Isso não é assim, vou usar uma palavra aqui, Maxwell, isso não é se gabar, né? É realmente sorte da empresa que tem o Maxwell, que é um profissional, é uma pessoa responsável, é uma pessoa que tem planejamento, é um líder, né? É um líder, é uma Obrigado. pessoa de verdade, é uma pessoa responsável, comprometida, participativa, que hoje teve sucesso e vai continuar tendo sucesso, por quê? Mérito seu. Você não esperou a empresa ou qualquer outra empresa a pagar para você. Não, eu quero mudar. Tá aqui, ó, tá na minha mão a minha carreira. Então você merece. E sorte da empresa que está com você. Sim, sim, sim. A questão das expectativas, né? É, A empresa, geralmente, quando a gente vai numa entrevista de emprego ou numa reunião de alinhamento, né, com nossos diretores, a gente é muito cobrado, né, em como a empresa quer que a gente atua. Na entrevista é muito falado o que que é esperado da gente. Muitas vezes a gente esquece de falar o que que a gente quer esperar da empresa, sim, o que que a gente espera sim. da empresa. Na nossa reunião de alinhamento com o nosso gestor, a gente não fala para ele, tá, e tipo, como vocês esperam disso, né, do nosso departamento aqui, o que a gente espera é isso, isso, isso também. Então, assim, e muitas vezes, Daiane, esse receio é muito voltado no sentido do horizonte fechado, a falta do autoconhecimento, porque a Uhum, gente acha que só tem aquilo, a gente acha que é refém ali, né? A gente se sente muitas vezes intimidado por um ambiente sim, por não enxergar que existem outras possibilidades. é, Então, assim, não tem como a gente falar aqui de posicionamento realmente sem esse autoconhecimento, não. Porque é nele que você vê a força que você tem, como se diz, né? Para você comprar a briga que você quiser comprar, é, se posicionando de maneira estratégica, né? Porque você tem know-how para aquilo, você tem carga, peito para isso, né? com certeza, com certeza. E numa entrevista, a maioria das pessoas, Maxwell, pensam que elas precisam convencer o líder, precisam convencer o Exatamente. recrutador, né? De que elas são boas, de que tem as formações, de que tem os cursos, de que tem entregas, resultados. Ok, não é isso. É um ganha-ganha, mais uma vez. A empresa está Uhum. ganhando o profissional está ganhando a oportunidade de trabalho ali. Exatamente. É uma E, parceria. e olha assim, como que são as coisas, né? E eu falo isso aqui, a gente está fazendo essa gravação aqui maravilhosa, Uhum, e tudo que eu estou falando aqui eu nem estou usando, Dai, para com a experiência de outras pessoas, eu estou falando porque sim, algum amigo meu, eu estou falando coisas minhas, né? sim. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são reflexos, são sentimentos que eu já tive e que fui melhorando, né? Que fui moldando Uhum, aqui. Recentemente mesmo fui convidado para uma nova oportunidade para participar de um processo e me foi apresentado, olha, sim, sim, tal, tal, queria saber. E eu lembrei na hora do Carreira Certa, tá, mas eu não vou mandar meu currículo assim de qualquer maneira, porque tá me pedindo, né? exato. Em outros momentos, em outro período, né, eu pegava o meu currículo ali rapidinho, mandava e tal,
Mas Uhum. não, fui lá, perguntei, tá, mas eu quero saber melhor sobre essa proposta. O que é essa proposta? Onde é? Quais que os benefícios? O que isso pode agregar para a minha carreira? E, Sim. assim, muitas vezes a gente faz isso com receio de quem está do outro lado, né? Achar que a gente é um bambambam, ou, É, né, quer aparecer. Mas é, não, assim, a pessoa, né, a profissional que me atendeu foi extremamente solícita, extremamente compreensível, me passou todas as informações do novo projeto e tudo mais. Falei assim, não, ótimo, então, envio o meu currículo, fico à minha disposição se eu passar para a próxima etapa, né? Então, assim, não é um bicho de sete cabeças quando a gente sabe isso. se posicionar. Exatamente, exatamente. É um ambiente hostil, como você falou, assim, não é nem, é um ambiente hostil que ele não existe, né? Ele é subjetivo, um processo Isso. seletivo, né? Poxa, será que eu posso perguntar isso para o recrutador? Será que eu posso perguntar isso para o líder? Será como que eu me posiciono? Como que eu faço? Né? E aí, quando a gente não tem a resposta, a gente acaba parando, a gente trava, né? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente para. E é aí que a gente erra. E é muito bonito ver você falando, mas me passa mais detalhes, me passa como é que é o projeto. É isso, né? E você já internalizou, você já faz isso de forma muito íntegra, né? E você também, assim, Maxwell, enquanto líder, você precisa desse posicionamento estratégico, e você já está colocando isso em prática também. Você está liderando não só uma equipe, não só a empresa, você está liderando tudo que você quer liderar na sua vida. É isso mesmo. E é assim, a gente percebe, as coisas a gente vai começando a fazer mais sentido, viu? Sim, Quando a gente vai vendo, vai aprendendo, vai amadurecendo, talvez essa seria a palavra, vai uhum, amadurecendo o pensamento. Você vê que realmente faz todo sentido você questionar, porque se você não questiona, talvez você foi ali num impulso, você aceitou uma oportunidade de trabalho ali, mas daqui 1, 2 meses você vê que não era aquilo que você sim, esperava, e aí já é difícil você tomar uma decisão para voltar atrás, né, por causa de alguns fatores. Então, assim, como realmente é importante, né, é o que a gente comentou aqui, né, é melhor, é bom a empresa, é bom você ter a empresa, você trabalhar na empresa, mas é melhor ainda a empresa ter você. Quando a gente isso, enxerga isso, a gente equivale, né, o nosso valor com a empresa. isso. Aí equivale e você consegue entender o seu valor, né? De mercado também, entender qual o caminho que eu quero seguir. Faz parte da estratégia da minha carreira, né, Maxwell? É isso que eu quero realmente para a minha vida? E me fala assim, para mim, né, para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Então, você estava trabalhando e você foi realocado no mercado, né? E Sim, continuou recebendo algumas ofertas de avaliação de proposta, é isso? sim, recebi algumas outras propostas, né? Algumas eu até me candidatei, outras eu não candidatei, acabei sendo encontrado, sendo sondado, né, pelo perfil e tudo mais, que é outra coisa também que a gente trabalha, né, que é o perfil do LinkedIn, o currículo também físico mesmo. Legal. Então, recebi sim algumas propostas, só que é o que a gente está comentando aqui, né? Algumas propostas a gente vai vendo também que não faz mais É, sentido com o nosso momento de carreira, nosso momento profissional, e como diz a Daiane, né? Está tudo bem com os dois lados. é, Se tiver acontecer uma melhoria de posição salarial, de faixa no mercado, isso vai acontecer mais para frente. sim. Sim, esse próximo patamar, é uma consequência do seu posicionamento, né? Dentro da empresa, e não está legal na empresa, o que que eu posso fazer? Como que eu posso me posicionar e gerar outras oportunidades? Sim, O Maxwell, e conta assim para gente, quem está aqui enxergando, né, um pouco do carreira certa, que está sondando, querendo entender, sigo ou não sigo numa parceria com a Daiane Ribeiro, a equipe dela, o que que você gostaria de trazer, você que está aqui dentro da nossa casa, né, que está aqui convivendo com a gente, o que que você gostaria de trazer de informação para essa pessoa se sentir mais seguro ou mais segura em seguir numa parceria com a gente, de acordo com o objetivo profissional dessa pessoa?
Uma coisa bem bacana que eu percebi, né, Sim, foi desde a primeira entrevista, né, quando a gente inicia o processo no Carreira Certa, é que o Carreira Certa se preocupa em primeiro entender o seu momento e respeita muito isso. é, Talvez é o que eu poderia trazer aqui de maior valor neste momento. Porque quando eu perfeito. comecei o processo, né, coloquei alguns pontos de vista, coloquei algumas opiniões, e assim, eu tenho certeza, dá licença para falar isso aqui, Com mas eu tenho certeza. certeza que aqueles primeiros pontos de vista que eu coloquei foram, assim, inadmissíveis para a equipe. Talvez por quê? Porque eu mesmo duvidava do meu potencial, É, né? Eu mesmo não enxergava. E às vezes a própria equipe deve que ficava assim, mais um, deve que pensava, né? Mais um. Mas houve muito uma relação de respeito, né? isso. De paciência, de primeiro fazer assim, entender o que eu estava querendo, entender como eu queria iniciar aquilo. E foi assim tão interessante que o Carreira Certa conseguiu me colocar num pensamento que eles desde o início sabiam que era o mais coerente, que era no sentido, né, do posicionamento estratégico, autoconhecimento, né, Sim, o caminho do meio e tudo mais. Foi um processo que aconteceu assim tão automático que ninguém precisou brigar comigo, é, digamos assim, né? Ninguém precisou me pegar no porrete, né, Daiane? Foi isso. algo que eu fui induzido no sentido assim, caiu a ficha automático, É, caiu a ficha para mim e eles esperaram essa ficha cair. E aí e foi tão engraçado que uma das sessões eu lembro muito bem quando eu trouxe isso, né? Eu desesperadamente mandei uma mensagem durante o dia, falei assim, olha, minha ficha caiu hoje. E aí o pessoal falou assim comigo, caiu, a gente já estava esperando mesmo, que bom, na próxima sessão a gente já passa para a próxima etapa. é isso Então, aí. assim, foi muito respeitoso o meu momento. Então, assim, eu creio que houve ali também uma preocupação emocional, Sim, né? Porque não tem como a gente falar disso aqui, de tudo isso aqui, de carreira, de momento, de posicionamento, de tal, 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 tal. Isso mexe com as emoções mesmo, né? A gente se pergunta muitas coisas, por quê? sim, Insiste muitas coisas. Então, houve muito respeito da equipe nesse sentido. Para quando eu realmente quis fazer um movimento diferente, eles esperaram estar preparado para isso. isso. Muito bom. E a gente precisa respeitar, Maxwell. Cada pessoa tem o seu time. A gente precisa respeitar. Tem pessoas que eu falo assim, a gente pegar o exemplo da entrevista que a gente conversa bastante, né? Tem pessoas que falam assim, Daiane, mas eu não quero mentir no currículo, mas eu não quero mentir no LinkedIn. E não precisa mentir no currículo, não precisa mentir no LinkedIn. Senão a gente cai em contradição na entrevista. Não, não é para mentir mesmo. Então, a gente precisa respeitar o perfil da pessoa, se é uma pessoa mais reservada, se é uma pessoa mais espontânea, né? A gente não precisa robotizar, a gente não precisa camuflar, a gente precisa trabalhar com quem realmente você é. Agora, como que a gente pode refinar comportamento? Como que a gente pode refinar esse posicionamento estratégico, né? E cada um no seu tempo, Isso. né? E muito legal você trazer, porque eu sinto que você se sentiu respeitado, né? E esse é um dos valores aqui também do Carreira Certa, é a integridade, é o respeito, e cada um no seu tempo. O Isso importante é que mesmo. aconteceu, né? E agora é um próximo patamar, agora é um próximo degrau. Muito bom. É. E tudo vai Sim, virando um aprendizado, né, Daiane? Tudo a gente vai tomando uma forma mais estruturada. Você vê que você realmente teve um processo, não foi algo da noite para o dia, não isso, foi algo que, igual eu comentei aqui, que minha ficha caiu, mas não foi uma coisa de uma semana para outra, né? Foi com todos os processos, com tudo que a gente fazia, com a aplicação que começou a ser feita, então, assim, houve um processo para que isso acontecesse, né? E sim, quando isso é respeitado, tem base, tem estrutura.
Então, assim, mesmo hoje, olha, até é engraçado, a minha última sessão com vocês já tem até um tempinho, acho que até deve ter uns 2 meses, né? Minha última sessão. Mas, assim, isso está muito vivo na minha cabeça até hoje. Por quê? Porque não foi nada correndo, não foi nada tomado com precipitado ou sendo pressionado. Pelo contrário, com respeito, tive base, tive estrutura, e está tudo na minha cabeça ainda, tá tudo embasado muito bem. Sim, muito bom. Internalizou, né? Isso, Você isso. internalizou, você vivenciou, você viu o resultado daquilo, né? O Maxwell, foi curioso, porque assim, essa semana aconteceu uma mensagem, eu recebi uma mensagem no LinkedIn, e ela é comum, vamos dizer que ela é comum, tá? Assim, eu tenho entrevista hoje, eu tenho entrevista amanhã. Posso pagar consultoria para você, para me preparar? Ah, Você acha que dá? é. Conta pra gente, eu quero a sua opinião, por favor. Você acha que dá no mesmo dia ou de um dia para o outro? Nossa, eu preciso responder. Eu acho que não dá, na maioria dos casos, porque assim, é, é muito trabalho que a gente precisa colocar em prática, autoconhecimento, posicionamento estratégico para chegar no seu nível, né? Um nível de excelência. Mas É, conta a sua opinião, o que que você acha? é porque é como se fosse uma transferência de responsabilidade, né, Daiane? Boa, Eu isso. estou te contratando para você me ajudar na entrevista. Então, assim, a pessoa ali, ela tá tão insegura que provavelmente ela não confia nem no próprio taco dela, né? Exato. Nem ela mesma ela tem confiança para aquilo, então tá querendo terceirizar por Isso. carreira certa. Agora, quando a gente começa um projeto, um processo e tudo mais, a gente não terceiriza o problema, pelo contrário, a gente está pedindo ajuda, né? Estamos Isso. pedindo direção. E, assim, eu creio que é mais nesse sentido aí. É isso aí, é isso aí. Eu falo assim, Maxwell, que em toda a sessão estratégica que eu faço, que a Bruna faz também, né, hoje, tem mais pessoas chegando na nossa equipe, é que assim, quando a gente paga uma consultoria, geralmente, né, não é 100% dos casos, mas quando a gente paga uma consultoria, a gente paga e o outro faz para a gente. Aqui no Carreira Certa, a gente quer que vocês possam voar sem a gente, né? Então, hoje, o Maxwell, ele sabe colocar todas as engrenagens necessárias para rodar, para o posicionamento dele, para a visibilidade dele no mercado, né? Para ele receber propostas, projetos. Agora, sem a Dai, sem a Bruna, né? Agora é um outro patamar com a gente. Ele já Verdade. voa sozinho, né? Graças a Deus. E, assim, para a gente finalizar, Maxwell, a sua entrevista de case de sucesso, que mensagem que você carrega com você todos os dias, que te fortalece, que você quer deixar aí para todo mundo que está nos assistindo nesse momento? Olha, a mensagem que eu carrego diariamente hoje, Daiane, sendo bem sincero, Sim, assim, é que o valor que a gente carrega é, é, deve ser, sim, ser de alguma maneira ficar caracterizado em qualquer ambiente que você esteja, tá. certo? Quando você consegue demonstrar o seu valor ali, seja na sua maneira de tomar decisões, na sua maneira de interagir, na sua competência técnica, o seu valor, ele precisa ser mostrado, ele precisa ser visto. Para amanhã ou depois, ninguém falar com você que você não ficou disponível, Uhum. sabe? Para que amanhã, quando você esteja tomando uma nova decisão, que a dor seja de quem está te perdendo, né? Não seja sua. E Sim, isso é muito sério, isso que eu quero compartilhar, porque muitas vezes a gente é competente, a gente tem um bom relacionamento, sim, a gente consegue interagir bem ali, tem as entregas, mas por causa de um apego emocional, talvez, que possa acontecer, de um lançamento de expectativas ali, quando
você entende que quando você, assim, entende não, né? Quando chega num ponto que você concluiu, né, depois de todo um processo, que não vai rolar mais, é muito difícil de desvincular. Aham. Principalmente essa questão da quebra das expectativas, porque muitas vezes você fica ali numa expectativa de que é ali mesmo, que vai dar certo, que já tem tanto tempo, que vai continuar dando certo, que você nunca vai ser sufocado, né? Mas vai existir um limite se o seu É. gestor não estiver aberto para as suas ideias, não estiver aberto para a sua opinião. Então, assim, o cuidado com esse apego demasiado, e você mostrar o seu valor, talvez é o que eu posso deixar assim de melhor para compartilhar aqui. Muito. Porque amanhã ou depois, se você tiver que sair, se você tiver que reposicionar, vai ser muito evidente que você já faz isso, não foi a partir daquele momento, você já tem feito isso, você já está se preparado para aquilo, Sim. para que você seja caracterizado como um profissional forte, né, um profissional de alto nível, e que realmente você não está ali porque você está prestando um favor, porque você está numa necessidade, que você está assim, não tem outra coisa para você fazer. Não, é um acordo, né, um acordo entre você e quem está com você. E Perfeito. assim, quando se tem isso muito bem caracterizado, qualquer mudança, a mudança fica fácil Uhum. de entender, porque o apego ali não foi o emocional que está te impedindo mais, mas é a razão, é o respeito, a questão da honraria, digamos assim. Sim. Então, assim, talvez seria mais nesse sentido aí. Muito. Inclusive, é algo que hoje, assim, eu tenho praticado no meu momento profissional atual mesmo, em outros locais, porque, assim, muitas vezes a gente cria expectativas no outro que o outro não está disposto, né? E a gente acha que é porque ele é ruim, a gente acha que é porque ele não gosta, a gente acha que é porque não confia no nosso trabalho, porque acredita que a gente não tem competência para aquilo, quando na verdade não. É porque a gente criou ali um apego, criou uma expectativa em algo que não precisava, de uma maneira que não precisava. Por quê? Não fez a avaliação 360, não fez a avaliação do caminho do meio, né, do autoconhecimento. Exato. Muito bom. Maxwell, muito obrigada. De verdade. Adorei fazer a sua entrevista de case de sucesso, né? Você sempre me surpreende positivamente. Acredito que você evoluiu e vai evoluir muito ainda no seu posicionamento estratégico. Todos nós estamos nesse caminho. Eu também estou fazendo isso na minha vida, Ai, né? pois é. Todos nós. A gente não chega no topo, nossa, agora eu sou bom, agora eu sou boa. Não, não tem isso. Eu também estou no caminho, né? E assim, eu fico muito feliz. Eu sempre falo que fisicamente nós estamos distantes, mas nós estamos muito próximos no dia a dia, né? Na nossa parceria, dentro do que você precisa. A gente precisa falar sobre a parceria com a Bruna Barros também, né? Citar a Bruna Barros, que esteve de braços dados individualmente com o Maxwell, o nosso agradecimento também a ela. Claro, com E, certeza. e assim, um grande abraço para você, para sua família. Mérito, mérito e mérito, assim, tudo que você está conquistando. Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu, sinceramente, assim, fico muito lisonjeado pelo convite, tá, Daiane, de verdade. Quando a equipe entrou em contato para essa entrevista. Então, Sim, assim, me senti muito orgulhoso de mim mesmo, da minha trajetória, e de sim, que, de alguma maneira, eu consegui passar. Eu entendo, assim, que realmente a, a, aceitei o que foi proposto e executei, sabe? O que foi isso. proposto. E fiquei muito alegre mesmo, muito contente de ter recebido o convite. Foi assim, como se fosse um abraço, de fato, do Carreira Certa por esse período, por esse processo de, sim, parabéns, que bom que você chegou aqui, é isso mesmo que a Exato. gente queria. Fiquei muito alegre, de verdade. Muito bom, merece. Então, um abração, boa noite, né? Ou bom, assim, bom dia ou boa tarde, depende da hora que as pessoas estão É, assistindo, né? Aqui a gente está fazendo a verdade. entrevista
à noite, daqui a pouquinho a gente já vai descansar também, né? Beleza. O Maxwell já trabalhou hoje, eu também. E tudo de bom e continue contando com a gente, tá bom, Maxwell? Ótimo, ótimo. Um abraço, Daiane. Muito obrigado mais uma vez. E essa parceria eu acho que não vai acabar, não, viu? Eu também acho. É excelente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.